Oi, oi, gente! Oi, mãe! Tudo bom com você? Seja muito bem-vinda. Eu sou Dani Stefanello. Por aqui eu te ajudo a ser a mãe que seu filho precisa. E hoje quero conversar com você sobre um tema que foi conversado com vocês e foi pedido por vocês, né? Nos stories, quando a gente conversou para falar sobre como ser uma mãe, uma boa mãe segundo a Bíblia. Então, conversando sobre isso, vocês falaram que queriam falar mais sobre isso, que queriam ouvir mais sobre isso, e aqui estamos hoje para pensar juntas. E eu quero conversar e compartilhar com você como eu aprendi e o que eu tenho vivido sobre ser uma boa mãe a partir da Bíblia. E aí eu fico, primeiro de tudo, né? Muito feliz que você está aqui e que você está com esse desejo no seu coração, porque ser uma boa mãe, segundo a Bíblia, começa daí, começa com o desejo no nosso coração de mãe de sermos essa pessoa, né? De sermos a melhor mãe que a gente puder ser, de sermos a melhor mãe que nossos filhos precisam, né? Da melhor forma que a gente puder fazer. Então, isso sim, para começo de tudo, é o que mais agrada ao coração do Senhor. É o nosso coração disposto, disponível, desejoso de ser uma boa mãe, de ser uma boa filha, né? Também diante dele. E aí, o que é muito importante a gente começar aqui a pensar? Antes de qualquer outra coisa, para que você possa ser aí uma boa mãe, segundo a Bíblia, você precisa andar em temor ao Senhor, em temor ao Senhor. E aí, Dani, o que que é isso, né? Porque é muito comum ainda muitas pessoas associarem o temor ao medo, né? O termo temor a medo. E, na verdade, não é sobre isso, né? Se a gente for compreender bem direitinho o significado do temor ao Senhor, na verdade, diz respeito a gente compreender quem Deus é e a gente respeitá-lo e compreendê-lo e nos relacionarmos com ele exatamente de acordo com quem ele é. Quando a gente se relaciona com Deus, entendendo quem ele é, e a gente se relaciona a partir desse lugar que ele nos deu, né? Que ele nos deu de graça, a gente tá ali em reverência a esse amor, a esse cuidado, a esse Pai. E aí, por que que é tão importante a gente caminhar em temor? Porque a gente precisa fazer tudo como se para o Senhor, não é verdade? E ser mãe não é diferente disso, gente. Não é. Então, quando eu ando em temor ao Senhor, todas as áreas da minha vida vão estar nesse lugar de vou fazer como para o Senhor. Então, desde o meu amanhecer, né, até a minha área profissional, eu vou cuidar das coisas da casa, eu vou poder cuidar meus filhos desse lugar, né, de quem está fazendo como para o Senhor, de quem está fazendo a partir do que a gente entende que está no desejo do coração dele para nossas vidas. Porque, mãe, olha só, ser a mãe que o seu filho, sua filha precisa é algo que você necessita tanto quanto ele. Entende? Tanto quanto ele. Então, ser a mãe que seu filho precisa é algo que você necessita tanto quanto ele. Por quê? Porque quando nós conseguimos ser essa mãe, a mãe que cada um dos nossos filhos precisam, nós conseguimos viver essa função com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, com um propósito muito bem posto, tá? E com muita consciência. Então, isso faz toda a diferença também na nossa vida. Na nossa vida. Então, é algo que é muito importante você lembrar. Você também necessita estar nesse lugar, porque assim, né, você vai conseguir tanto suprir essa necessidade do seu filho, da sua filha, quanto poder viver tudo isso. Porque olha só, algo que é muito difícil mesmo, né? A palavra é essa, algo que é muito difícil e que para mim chega a ser penoso assim, e me entristece quando eu percebo muitas mães vivendo essa função, vivendo a sua maternidade, mas com muito peso,
com muita dificuldade. E olha, não estou aqui falando, né, enfim, de situações extremas, absolutamente. Estou falando que eu percebo que dentro de um contexto que, de uma forma geral, a gente pode dizer que está ok, mesmo assim, vejo mães tendo essa vivência com muita dificuldade, com muito estresse, com muito cansaço, aquelas palavrinhas que estão aí na ponta da língua das mães, né? Ai, tô estressada, ai, tô cansada, ai, não tem tempo, ai, não aguento. Então, eu percebo que isso é algo muito mais comum do que deveria. Então, quando a gente escolhe esse lugar, tudo toma uma outra proporção, porque quando a gente caminha, quando a gente decide viver aí, né, a partir do temor ao Senhor, a partir de entendendo quem Deus é e caminhando junto com Ele e tendo esse entendimento, a gente passa a usar as lentes dele. As lentes dele, né? Jesus, ele fala isso, que ele quer nos dar o quê? Vou repetir, o quê? Acho que tem que ouvir isso em coro já, viu, gente? Romanos 12:2, né? Deus quer mudar a nossa forma de pensar. E mudar a nossa forma de pensar e como isso nos dá novas lentes para que a gente possa ver aí todas as coisas e principalmente os nossos filhos, os nossos filhos. Então, você precisa começar daí. O Bill Johnson, pastor, ele, escritor de vários livros, ele fala algo que eu acho bem impactante, que ele diz o seguinte, olha, a forma como a gente vê Deus é a forma como a gente vai se relacionar com Deus. Então, por isso que é tão importante a gente poder pensar um pouco e entender como é que eu tenho visto Deus. Como é que eu tenho me relacionado com Deus aí ao longo da minha vida? Porque se eu tenho aquele entendimento de que Deus é um Deus que pune, um Deus que está pronto ali, né? Esperando o meu erro para me culpar, para me castigar, para. É dessa forma que eu vou acabar me relacionando, ou seja, com medo, na defensiva, na tensão, distante, porque quem vai querer se relacionar com intimamente, né? Se eu estou ali na expectativa de que o outro, Deus, está ali esperando meu erro, esperando algo acontecer para me punir, para me castigar, para que. Entende? Agora, quando eu entendo que Deus é um pai amoroso, um pai cuidadoso, que sim entregou seu filho por nós por um amor gratuito, que está disposto, disponível e desejoso de se relacionar com a gente. E olha, nos ensinar, mães, nos ensinar a cumprir essa tarefa tão desafiadora que é ser mãe, né? Porque muitas vezes a gente tá aqui, ó, suando. Tá difícil, meu Deus, né? Como é que eu vou aqui resolver esse comportamento do meu filho e minha filha? Como é que eu vou ajustar isso? Como é que eu vou ensinar aquilo outro? E a gente esquece que naquele momento a gente pode parar um pouco e lembrar que o Senhor tem todas as instruções que a gente precisa. Então, para começo de tudo, que você possa entender e trazer aí para o seu coração e para a sua mente que, né, Deus é um pai amoroso, cuidadoso, que quer caminhar com a gente todos os dias, que quer mudar sim a nossa forma de pensar, nos ajudar nesse processo para que a gente possa ser a mãe que cada um dos nossos filhos precisa e que a gente possa ser sim uma mãe, uma boa mãe segundo a Bíblia. E entendendo isso, né, olhando então para os ensinamentos dos princípios bíblicos, eu quero olhar aqui com vocês para 3 textos, tá? 3 textos que vão te ajudar a ser uma boa mãe segundo a Bíblia. Então, naquele momento ali difícil, naquele momento onde está aqui na ponta da língua já o esbravejar, né? O grito, o estresse, você pode lembrar desses textos e pode trazer a sua memória aí como você vai poder ser, sim, essa boa mãe. E o primeiro dele que eu quero trazer para você está aqui em Provérbios 22:6, que é também um texto que eu posso dizer que a gente já pode começar a ter ele aqui sempre na nossa mente, né? Que é: ensine a criança no caminho que deve andar, para que com o passar dos anos ele não se desvie desse caminho. E aí, o que é que isso significa, mãe?
Lembra que eu comecei falando que ser a mãe que seu filho precisa é algo que você também necessita, né? Por quê? Porque aqui a palavra está dizendo para a gente ensinar nossos filhos, ensinar a criança no caminho. No caminho é assim, ó. É junto, né? Não é assim, ensine o caminho. Sabe quando a gente está em algum lugar que a gente não conhece muito bem? Hoje tem o Waze, tem Google, mas ainda assim acontece da gente querer pedir uma informação e a gente faz, por favor, onde é que fica tal lugar? E alguém vai ensinar pra gente o caminho. Aí vai dizer assim: olha, você vai lá, dobra à direita, né? À esquerda, lá você vai encontrar. Chegou. E aí, assim, alguém nos ensina o caminho. E a gente não pode ensinar para nossos filhos o caminho. A gente precisa ensinar no caminho. Né? A gente deve lembrar que nossos filhos aprendem muito mais com o que nós fazemos do que com o que nós falamos. Muito mais. Quantas vezes você não já se pegou tendo ensinado algo e quando você vê ali seu filho está fazendo diferente? Agora, quantas vezes você já se pegou fazendo algo e naturalmente quando você percebeu, seu filho e sua filha estava fazendo também? Me diz. Então, quando às vezes, né, é muito mais fácil eu falar e ver que o filho, a filha não aprendeu do que fazer, né? E ver que não aprendeu. Ou seja, ele aprende muito mais quando a gente faz junto do que quando a gente fala, quando a gente aponta. Inclusive, tem umas idades, né? Quando já estão maiorzinhos ali, chegando na adolescência, que a gente ainda corre um risco grande, que é dizer assim: faz assim, não faz assado. E ó, mas você não faz exatamente assim. Mas então por que você não fez? Não é verdade? Então, para a gente primeiro fazer tudo certinho, ensinando no caminho, e para a gente depois não correr o risco de chegar e ter que levar uma regulagem dessa desnecessária dos nossos filhos, né? A gente precisa lembrar disso. Então, como está então a minha caminhada com o Senhor? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha vida diante de Deus? Meu coração diante de Deus? O que é que eu tenho aprendido dia após dia? E aí, nessa vivência, eu vou compartilhando com meu filho, vou compartilhando com a minha filha, e assim a gente segue junto no caminho. Então, você é uma boa mãe, você será uma boa mãe, segundo a Bíblia, quando você estiver dando o exemplo de relacionamento com Deus para seu filho e sua filha. Dando o exemplo. Então, quando você faz o seu devocional ou chama para fazer junto, ou você apenas está ali fazendo o seu, né? Porque eu também entendo, por exemplo, teve épocas da vida com as minhas filhas, por exemplo, que as agendas não batiam, mas aí elas sabiam que cada uma tinha o seu devocional já para fazer, porque elas viam que a gente fazia, e isso virou uma prática dentro de casa, algo que é hoje natural. Elas sabem que isso é algo importante para a vida delas hoje, para a vida delas. Né? O devocional delas é importante para a vida delas, o meu é importante para a minha vida. Entende? Então, é muito isso. Agora, há um tempo atrás, a gente estava conversando, agora pouco tempo atrás, a gente estava conversando por mensagem, na verdade. Isabela, que é a minha filha de 20 anos, que está morando em Londrina, e aí ela lá procurou, estava conhecendo uma nova igreja, porque ela se mudou agora há pouco, e foi conhecer uma célula. E eu achei muito legal quando eu li aquela mensagem dela, que aí ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: mamãe, e tal, fui na célula, foi muito bom e tal. Aí ela botou assim: eu estava aqui pensando, se eu for pensar direitinho, eu tenho não sei quantos anos de célula, né? Porque primeiro vocês tinham célula em casa, depois eu comecei a participar de uma célula, depois eu fui líder de uma célula, né? E agora ela estava lá buscando essa célula, porque ela cresceu no caminho junto com a gente e hoje ela tem clareza de que está em célula, ou seja, num pequeno grupo, tem vários nomes, tá, gente? Cada igreja, né, vai dar um nome. Então, grupo familiar, pequenos grupos, célula, são grupos que se reúnem. A gente tem o culto no domingo e durante a semana a gente se reúne em casas com grupos menores para ter tempo de comunhão, para estudo bíblico e etc. Então, isso são as células, né?
Mas ler aquilo para mim foi muito impactante e me chamou a atenção para aquelas coisinhas que a gente, né, não se dá conta às vezes de que realmente como foi a construção daquilo, e ler aquilo me lembrou isso e foi tão bom. Realmente, ela começou a ver célula quando eu e o pai dela, né, nós tínhamos uma célula na nossa casa, quando ela teve idade de ir para a célula, ela começou a ir, depois passou a ser líder e assim foi. Então, isso aí rendeu já, ela com 20 anos, mas deve ter aí seus 12 anos, talvez, de célula, se for fazer essa conta nessa perspectiva, entende? Então, por isso que ensinar no caminho é tão importante, né? Então, vamos lá para a segunda passagem que eu quero trazer aqui para você, mãe, para que você possa aí estar se concentrando, né, e construindo esse ser uma boa mãe segundo a Bíblia, que está em Efésios 6:4, que diz assim, olha, que os pais não devem irritar seus filhos. Pais, não incitem a ira dos seus filhos, não irritem seus filhos, mas que a gente possa criá-los no conselho do Senhor, segundo os conselhos de Deus. E aí, Dani, mas como assim, né? Então, eu não entendo, porque hora todo não pode dar tudo, fazer tudo, dizer sim o tempo todo, não pode só agradar, não pode, e depois não pode incitar ira, não pode deixar o filho chateado. O que é que isso significa, né? Na verdade, gente, aqui não está falando que a gente tem que passar pano. Minhas filhas usariam essa expressão, tá? Eu vou ser jovem aqui, dizer passar pano, né? Assim, quer dizer, não, faz de conta que não viu, faz de conta. Não é isso, não é isso. A gente irrita, a gente incita o filho a irar-se, significa que a gente está permitindo ou estamos sendo provocadoras de sentimentos ruins, né? A gente está ali provocando algo que não é positivo e não é bom para os nossos filhos. Porque olha só, um filho se chatear, ok. Em algum momento, nós vamos frustrar nossos filhos, isso é fundamental para eles. Olha, tem coisa que vai poder e tem coisa que não vai poder. E pronto, né? Não tem como a gente negociar. Existem coisas que são inegociáveis quando a gente está educando, quando a gente está ali construindo com nossos filhos, né? O desenvolvimento deles. Tem coisas que são inegociáveis. Nós vamos sim fazê-los se sentirem chateados, ou frustrados, ou insatisfeitos, ou até não concordando com o que a gente vai dizer ou falar. O que a gente não pode é fazer com que esse filho nutra no coração dele um sentimento ruim, tanto em relação a gente quanto em relação à vida, em relação a tudo, entende? Por quê? Porque uma coisa é, olha, você não vai. Por quê? E aí eu explico, e aí eu trago quais são as questões, e aí eu converso, e aí a gente troca sobre esse assunto, e mesmo ali não vai, queria muito ir, tudo bem ficar chateado. Tudo bem ficar frustrada, tudo bem ali não gostar do que a gente está resolvendo naquele momento, mas eu não estou sendo, como é que eu posso dizer? Eu não estou sendo deliberadamente, tá? Provocadora de ira. E quando é que isso acontece? Quando eu saio do prumo. Quando eu saio do prumo. Então, quando eu só esbravejo, quando eu só grito, quando eu só digo não, mãe, eu posso. Não, mas mãe aqui, não, entende? Aí eu tô sendo deliberadamente provocando isso. Provocando isso. Quando a gente entra em briga, em briga de braço com o filho. Eu quero, você não pode, eu quero, eu posso, você não pode, eu quero. Sabe? Quando a gente começa ali a entrar num lugar, e é algo que é muito comum acontecer. Eu digo que tem mães que entram em quebra de braço com filhos. Sabe? Para que entra naquele jogo do poder ali, o filho tá ali esbravejando, tá ali batendo o pé, tá ali medindo força, e você entra no jogo junto. E aí você sai do seu lugar de quem tá ali para ser a mais madura, de quem tá ali para educar, de quem tá ali para ajudar no seu desenvolvimento, para equiparar ali, né? A idade talvez dos seus filhos. Então tem mães que ainda se equiparam a crianças de 8 anos, que é aquela idade ali, né? Alguns questionamentos, alguns posicionamentos já começam. E tem mães que vêm e se equiparam a esses filhos que têm 8 anos e saem desse lugar. E aí eu começo a dar brecha ali, a dar lugar a esse lugar de raiva, de ira, de briga.
Porque eu estou me mostrando para o meu filho, minha filha, assim, medindo força junto. E o nosso lugar não é de medir força. O nosso lugar é de dizer, olha, eu não preciso medir força com você. Porque eu tô aqui, mesmo quando eu digo não, mesmo quando você não gosta, mesmo quando você se chateia, mas eu tô aqui para cuidar de você, para proteger você, para te ajudar aí no seu desenvolvimento. Entende como é diferente? Aí tudo bem, ele vai ficar ali chateado, tem momentos que é ok. Mas é diferente de quando eu tô aqui, ó, nesse lugar, né, brigando, quebra de braço ali, medindo forças, motivada aqui por quem vai ganhar, né? Quem vai ganhar. Então, vamos entender que o nosso lugar para sermos aí uma boa mãe, segundo a Bíblia, não é incitando a ira dos nossos filhos, né? Permitindo que maus sentimentos criem raízes no coração deles por um posicionamento errado nosso, né? Nosso lugar é sempre de protegê-los, cuidá-los, educá-los e ajudá-los a trilhar da melhor forma o caminho aí do seu desenvolvimento. E vamos à terceira passagem que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para a gente poder entender e construir essa mãe, né, que segundo a Bíblia, que é a passagem, né, o capítulo conhecido como o capítulo do amor, que é 1 Coríntios 13. Então, mãe, olha, não lembrou de nada, tá? Na hora ali, você não lembrou de nada ali. Você vai lembrar do versículo do 1 Coríntios 13. Não tem como, né? 1 Coríntios 13 diz que nada que a gente faça, se a gente não fizer com amor, não vale. Até quando a gente briga com nossos filhos, a gente tem que brigar com amor e por amor. Quando a gente adverte eles, a gente precisa advertir com amor. Quando a gente bota de castigo, a gente tem que botar de castigo com amor. Entende? Por quê? Porque se for sem amor, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. E aí a gente precisa sempre lembrar que amor é esse? Que amor é esse? Porque a gente também tem que lembrar de que qual é a régua da nossa vida? Qual é a régua que eu uso para entender o que é amor? E aí tá lá bem descritinho. Eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios 13, 4-7 diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, como é, Dani, que a gente vai olhar para isso tudo e colocar, né? E pensar nesse lugar, na nossa função de mãe. A gente precisa ter paciência, por mais que tenha dias, mães, que é difícil ser. Tem dias que é difícil. A gente respira um pouco mais e lembra, a gente conversa com nossos filhos no dia que a gente não está tão paciente, a gente explica por que não está, e a gente vai passar por aquele dia sem descontar a nossa impaciência. A gente até pode se sentir impaciente, mas a gente não vai descontar a impaciência nos nossos filhos, né? Nós precisamos ser bondosas, ou seja, agir com bondade, agir movida pela boa intenção que é ajudar nossos filhos a se desenvolverem, não deixar a gente agir, né, pelos maus sentimentos e más intenções. O amor não inveja. Como assim não inveja? Inveja de filho? Mas acontece muito. Mães que entram em competição com filhos, né? Mães que às vezes ali na família acham que o filho, por exemplo, está recebendo mais atenção do pai do que, né, ela, enfim, do seu cônjuge, ou
que o filho está recebendo mais atenção de algum parente do que ela, enfim, algum sentimento em relação a isso, de que o filho está tirando o tempo, ou está, enfim, trazendo para ela algum malefício na sua vida. Acontece. Quando a gente está usando a lente errada, a gente acaba colocando os nossos filhos em um lugar que não é bom. A gente acaba colocando, sim, nossos filhos nesse lugar de quem, né, nos traz peso, nos traz cansaço, nos traz impaciência, nos traz estresse e etc. O amor não se vangloria, não se orgulha. Sabe quando eu estava falando de quebra de braço? A mãe tá lá na quebra de braço com o filho. E aí tem mães que quando entram, né, mesmo sem perceber, nesse movimento, no final de tudo, depois que gritou de lá, gritou de cá, gritou de lá, gritou de cá, o filho obedeceu, ela ficou feliz, porque ela conseguiu, ela ganhou a queda de braço, entende? Não precisa. Esse lugar não é o lugar dessa boa mãe. Tá? Não se orgulha. Então, assim, o que é o orgulho? É quando a gente, por exemplo, erra e não vai lá pedir desculpas ao filho, à filha. É quando a gente faz algo que a gente está vendo ali que não deveria e a gente, por orgulho, diz, não vou pedir desculpa, não vou abrir mão, não, já disse que não, pronto e acabou. Por que não? Se você disse não, mas você percebeu que é possível, por que não? Quando você não arreda o pé, mãe, preste atenção se é para educar seu filho de verdade ou se não é o orgulhozinho que tá ali, ó, que não quer deixar você aceitar e assumir que errou, tá? Tem o momento de não arredar o pé, quando a gente diz um não para um filho, e tem momentos realmente que a gente não arreda o pé, mas a gente não arreda o pé como? Com amor, movida por sendo o quê? Sendo bondosa. Agora, quando a gente não arreda o pé por orgulho, não vou arredar, não, porque eu já disse que não, porque é assim, pronto, tá? Então, não precisa. A gente tem que estar nesse lugar de amor, de poder entregar para os nossos filhos a forma como cada um se sente amado. Inclusive, isso aqui já vai render teria que render outro vídeo em breve para a gente falar sobre isso, né? Sobre a linguagem do amor, né? De cada um. Que isso é algo também que é muito importante, porque cada pessoa se sente amada de uma forma, tá? E aí a gente precisa observar isso para que a gente possa também estar ali, né? Sendo amoroso e cuidando dos nossos filhos de forma tal que eles se sintam assim. Porque quando a gente não conhece a linguagem de amor dos nossos filhos, a gente faz, com a melhor das intenções e corre o risco deles não estarem se sentindo amados. Porque para eles o que se faria, eles se sentirem dessa forma, seria uma ação, uma atitude nossa completamente diferente, tá? Então, olha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, tá? Então, muitas vezes a gente repreende o filho, a gente diz não, a gente diz fica quieto, mas porque a gente quer, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, a gente não tá aqui para conversar com mãe que quer ter filho bonzinho, a gente tá aqui para conversar com mãe que quer ser mãe de um filho ou filha bonzinha, né? Então, esse lugar, a gente não tá aqui para procurar como mãe, procurar ali nossos interesses. Como mãe, a gente tá aqui para procurar o interesse dos nossos filhos, para procurar priorizar e preservar os interesses dos nossos filhos, tá? Então é isso. Olha que não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. Gente, tem mãe que fica sem falar com o filho quando briga. Conheço mãe de adolescente que quando tem alguma desavença, alguma dificuldade em casa, passa dias sem falar com o filho, com a filha. Mãe, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. O seu lugar é de conciliadora. O seu lugar é de ser agente de paz, né? De pacificadora. O seu lugar, né, é esse lugar de harmonia, né, de trazer para o seu lar, para a sua casa, e para esse seu relacionamento
a paz que excede todo entendimento, a leveza. Então não guarda rancor, não ache que o que seu filho, sua filha faz é para te atingir, é para, sabe, te machucar, é para. Você precisa entender sempre se algo que seu filho, sua filha faz te magoa, te entristece, né, te faz se sentir ofendida, você precisa entender isso. Por que você se sente assim? Para que você possa conversar com ele, com ela sobre isso e tratar de uma forma diferente e não guardar essa ofensa no seu coração. Não guarde isso no seu coração, né? Lembre disso, o seu lugar é esse lugar de pacificadora. É esse lugar onde vai, né, de quem vai trazer para o ambiente aí da sua casa, do seu lar, a tranquilidade e a leveza nos relacionamentos. E você precisa entender que você ocupando esse lugar, você também vai ter muito mais tranquilidade em todas as áreas da sua vida. Porque quando a gente começa a compreender tudo o que está ali em torno dessa função da maternidade, ou seja, gente, nós cumprimos várias funções na nossa vida, né? Falo que assim, eu sou Dani, mas tem a Dani mãe, a Dani esposa, a Dani profissional, a Dani filha, amiga, e assim vai. São várias. E quando a gente começa a olhar dessa forma para uma função que é tão importante, você vai perceber que todas as outras funções vão ganhando também muita clareza. E isso acaba, olha, reverberando, né? Isso acaba levando para todas as áreas da sua vida esse caminhar com tranquilidade. Então, mãe, para você ser uma boa mãe, segundo a Bíblia, lembra de caminhar, né? Compreendendo quem Deus é, respeitando esse lugar do Senhor na sua vida, olhando sempre para esse lugar de Deus na sua vida, né? Preservando, entendendo, poxa, como é que eu estou vendo Deus, né? Como esse pai amoroso, cuidadoso, que está aqui pronto a me ajudar. Lembra que você precisa andar, caminhar e educar seu filho, sua filha no caminho, tá? Que você não deve estar incitando a ira do seu filho, da sua filha, e que você precisa caminhar com ele, com ela em amor, para que dessa forma você possa sim ser a mãe que seu filho precisa, tá? Quero ver você colocando tudo isso em prática. Compartilha comigo como é que tá sendo, porque eu quero muito saber, tá? E eu te espero então no próximo vídeo, ó. Um beijo grande. Tchau, tchau.